Pessoal, vamos falar de saúde. Hoje, a Organização Mundial da Saúde voltou a considerar o Mpox, né, como uma emergência global, a primeira desde o fim da Covid-19. Você está vendo aí imagens da OMS, que declarou nessa quarta-feira emergência sanitária global por conta da proliferação dos casos de Mpox, novo nome usado para antiga maneira, que não é mais utilizada, a fala de varíola dos macacos. A epidemia é a primeira emergência sanitária de preocupação global declarada pela OMS desde o fim da Covid-19. Para cientistas, o padrão do surto, as características do vírus, as populações atingidas e o local de origem se assemelham aos primeiros dias da epidemia do HIV. Hoje o vírus está presente em 13 países, em dois deles, aliás, República Democrática do Congo e Burundi, a transmissão é comunitária. O Centro Africano de Controle de Prevenção de Doenças já havia declarado emergência de saúde pública por conta dessa disseminação. Em 2022, uma emergência já havia sido declarada e agora, novamente, portanto, Tedros Adhanom aí declarando essa questão de emergência global em relação ao Mpox, né? Antiga varíola dos macacos, não é mais chamada assim, então não vamos chamar mais dessa maneira. Bom, vamos trazer para cá um médico infectologista para nos ajudar a entender. Estou falando do Max Igor Lopes. Bom, doutor, boa noite. O que significa, né, a emergência global e o que isso representa, por exemplo, para o cidadão brasileiro? Devemos ficar preocupados? Sim, não e por quê? Boa noite, Diego. Boa noite a todos. É importante a gente, cada vez mais, a gente vai ser introduzido a essas terminologias que vêm e voltam, e logo depois do Covid, eu acho que qualquer situação que falar a palavra emergência global gera preocupação. Mas isso, na verdade, é uma sinalização sanitária de um potencial risco de alguma doença infecciosa que possa se expandir de uma hora para outra, comprometendo a saúde dos países. Então, toda vez que se identificar um potencial risco, não quer dizer que ele vai acontecer, a Organização Mundial de Saúde ela tem essa prerrogativa de decretar emergência global internacional, né, de saúde. Isso, na prática, facilita uma série de medidas a serem tomadas no local, onde eventualmente algum surto de transmissão esteja ocorrendo. Agora, no caso, a gente está falando de Mpox, com isso ter uma resposta mais efetiva. O que aconteceu é que entre ontem e hoje, o Tedros, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele juntou um comitê que vem acompanhando os casos na África, e esse comitê aconselhou que essa medida fosse tomada. O que eles notaram? Um aumento no número de casos de Mpox nos últimos meses. Este aumento vem sendo crescente e está acompanhado com maior chance de óbito. Tudo isso está em investigação. Está nesse momento restrito a países da África, República Democrática do Congo, Ruanda, Uganda, Burundi, que, por exemplo, países esses próximos à República Democrática do Congo, mas que até então não tinham descrito casos de Mpox. Então, isso gera uma preocupação. A outra preocupação é que foi estudado geneticamente o vírus e é um vírus já diferente do vírus que normalmente circulava por lá. Então, o conjunto de tudo leva a uma preocupação, né? O que está se falando agora? Alguma coisa como 17 mil casos esse ano e um número de letalidade em torno de 500, um pouco mais de óbitos, que é uma letalidade, um número de óbitos maior porque a gente viu do Mpox em episódios anteriores, né? E isso leva à preocupação que poderia, eventualmente, esse vírus espalhar além das fronteiras hoje identificadas. Quais são os sintomas do Mpox, doutor? Então, os sintomas, conhecido no começo ele era chamado de varíola, né? A varíola relacionada ao símio, ao primata, e agora ficou com essa sigla, Mpox. Ele lembra um pouco a varíola do passado, e a referência mais próxima que as pessoas têm hoje é a catapora.
né? Então, é um vírus que inicialmente causa um quadro de febre, de mal-estar, de dor de cabeça, dor no corpo, e depois de um tempo variável, começam a aparecer algumas feridas, algumas bolhas pelo corpo, que são as lesões características e que transmitem a doença, principalmente através do líquido presente nessas bolhas, como se vê na catapora, né? E essa doença, ela tende a ser, na maior parte dos casos, autolimitada, mas na última circulação recente desse vírus, que foi um episódio decretado como emergência também pela OMS, que foi decretado em 22 e acabou em 23, a transmissão predominantemente era por via sexual, né? Agora, nessa nova circulação, é um tipo diferente do que circulou entre 22 e 23, e, por exemplo, tem-se visto o número de crianças, indivíduos com menos de 15 anos, acometidos numa frequência maior do que você costuma ver na situação de única transmissão sexual. Então, se entende que deve estar ocorrendo alguma outra forma de transmissão. Isso ainda não está totalmente esclarecido. Quais são as possibilidades, se o senhor pode trazer para a gente, e se pode ser uma doença fatal também, doutor? Tem um percentual de casos que evoluem a óbito, né? E esse percentual é baixo em relação a algumas outras doenças de emergência, como ebola, por exemplo, que já foi declarada emergência por 2 vezes e não se espalhou, né? Então, a declaração de emergência não quer dizer que essa doença vá se espalhar. Ela tem o potencial de se espalhar e o mundo tem que olhar com cuidado e tem que entender que qualquer doença infecciosa, o problema de um muitas vezes o problema é de todos. Então, existe esse risco de uma evolução mais grave, existe uma suspeita de uma transmissão um pouco mais facilitada dessa doença, talvez por via respiratória, mas também talvez por contato, não tem isso totalmente esclarecido, né? E tem uma taxa hoje de letalidade, de óbito, um pouco mais alta, né, quando comparado com essa mesma doença no passado, né? Então, tudo isso leva a uma certa preocupação. O que é importante que as pessoas saibam, existe também já hoje vacina, existem 2 vacinas contra o mpox e que já foram usadas com sucesso e ajudaram a controlar a última vez que isso circulou com maior intensidade. Existe também uma medicação que foi estudada em casos graves e que trouxe um certo benefício. Tudo isso em quantidade pequena ainda hoje. Então, essa emergência ela vai permitir que possa ser produzido maiores quantidades, que os países possam ter acesso à vacina, às vezes ainda não aprovadas nesses países, que medidas de diagnóstico sejam implementadas para que se haja o controle disso antes que haja um espalhamento maior da doença. Então, qualquer doença que tenha um risco maior para a população mundial, a OMS tem essa obrigação de manter essa vigilância e, detectando algum risco, emitir essas emergências que vão permitir uma resposta melhor, né? Então, assim, o risco potencial sempre existe. Se vai acontecer, a gente nunca sabe, espera que não, né? Tudo é feito para que isso seja contido. Agora, não podemos esquecer, né, com o Covid agora tão recente, que o problema de um é um problema de todos, né? Então, qualquer doença infecto-contagiosa, ela tem que ser sempre encarada de uma forma bastante responsável e não simplesmente, está no quintal do vizinho e não tem importância. Deixa eu te perguntar isso, né? Quais, então, são as dicas ou orientações sobre o que diminui o risco de infecção? Tem alguma vacina? Se não, né, como eu posso me proteger, né, para mitigar o risco? E aí estou mitigando para o mpox e também para outras tantas doenças, né? Acredito que sejam medidas semelhantes, doutor. Perfeito. Então, primeira coisa, é importante saber que mpox já existe no Brasil. Tivemos desde 2022 um surto como aconteceu no mundo até 2023. Os casos diminuíram muito em 23. E agora, em 2024, existem já no Brasil em torno de 700 casos de mpox. Mas o mpox que está hoje no Brasil não é
o mesmo vírus que causou esse alerta. Esse alerta é um outro vírus que ele é classificado diferente, é um mpox também, mas você separa em classificação, se chama de clado 1 e clado 2. O que existe no Brasil hoje é o clado 2, que foi o que circulou em 22 para 23. Foram 700 casos, no Brasil ocorreram 700 óbitos, 16 óbitos somente no Brasil, e isso é uma situação relativamente controlada. A forma de transmissão do mpox que circula hoje no Brasil é atenção para pessoas com sintomas, com essas vesículas, essas bolinhas na pele, que lembram catapora, e no contato muito próximo, contato íntimo com essas pessoas. Essas pessoas, normalmente, elas são diagnosticadas, o SUS e toda a rede de saúde, ela é alerta a esses casos, existe forma de tentar fazer diagnóstico e elas são orientadas a ficar em isolamento para diminuir a transmissão. Isso funciona e reduziu a transmissão do surto que aconteceu entre 22 e 23, agora com certo aumento de casos. O que a OMS agora fala... Desculpa. Não, pode concluir a pergunta. Se tiver alguma dúvida, Diego, né, se a pessoa procura uma farmácia, um médico para fazer o teste, assim como com a Covid. Perfeito. As pessoas devem procurar os serviços de saúde, seja ambulatórios ou serviços de emergência, e o que chama atenção são vesículas, são feridas, bolinhas de água que aparecem muitas vezes na região genital ou próximo, em regiões de atrito relacionado à transmissão sexual. Esse é a variante do mpox que está circulando hoje no Brasil. De novo, essa que a OMS agora emite o alerta é uma variante diferente que está restrita à África. Não tem casos ainda conhecidos em outros países e até por isso o motivo do alerta, para que isso não se espalhe de forma mais intensa no mundo. Mas se alguém tiver sintoma, na verdade é o que chama mais atenção, são essas feridas, né, essas vesículas, essas bolinhas de água, mais próximo de região genital, procurar o serviço de saúde, de preferência onde tenha algum infectologista, mas que lembrar da possibilidade, se perguntar, e mpox pode ser, né, só para lembrar o eventual risco e que possa desencadear uma investigação e o diagnóstico dessa doença. Né? Então, assim, o que é importante é para as pessoas não entrarem em pânico por emergência de saúde nesse momento, não tem uma evidência de uma transmissão maior, e o que se nota é que o OMS dessa vez, ela resolveu, como já teve uma circulação do mpox em 22, resolveu se antecipar e antes de detectar casos em outros países, como eles começaram a perceber que estava aumentando a fronteira e estava se transmitindo mais rápido localmente na África, de emitir esse alerta agora. Muito bom. E é importante, então, esse alerta que a gente faz, o senhor traz informações importantes. Existe uma vacina, né? Só que a OMS pediu para que as farmacêuticas enviem seus pedidos com fórmulas, assim como aconteceu com a Covid. Aí, e a vacina, como é que é? Estou vendo aqui, estou lendo a notícia agora, fiquei curioso para saber se há à disposição. Tá. A vacina existe, é uma vacina que não existe em grande quantidade, a produção é limitada. Ela é uma vacina que lembra a vacina de quem é um pouco mais velho, quem está na faixa dos 50 anos no Brasil, tomou essa vacina, que foi a vacina da varíola, ela lembra um pouco a vacina da varíola. É bem possível que pessoas vacinadas para varíola, então os mais velhos, estejam um pouco protegidos até em relação ao mpox, porque o vírus é parecido, mas em relação a essa variante não se sabe ainda. Né? E essa vacina, então, é uma vacina feita para proteger em relação ao mpox. Então, existe uma vacina, existe uma segunda vacina que é presente no mundo, né? Mas ainda assim a produção dessas vacinas é pequena, porque até então a circulação do vírus foi relativamente limitada. O número de casos até o ano passado no mundo, só para ter uma noção, foi algo como 98 mil casos. E o número de óbitos no mundo daquele vírus que circulou o ano de 22 e 23 foi algo como 200 óbitos.
Então, agora a gente tem na África em torno de já 17 mil casos identificados e mais de 500 óbitos. Então, isso levantou o alerta e a preocupação, né? Então, mas existe sim uma vacina, e até para você buscar alternativa, ver produção, entender melhor a dinâmica de como organizar serviço de saúde, se isso eventualmente começar a expandir, para isso que serve o alerta, né? Então, nesse momento, é para que todo mundo fique vigilante, e os serviços de saúde eles vão ficar, as autoridades de saúde de cada país, o Brasil vai se posicionar provavelmente para perceber se eventualmente você tem aumento de casos, mudou a característica dos casos e tem alguma preocupação a mais.